Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, mais uma notícia que eu não vou dizer que é um absurdo, até pela baixa venda de ingressos, baixa procura de ingressos aí, mas é uma situação que deixa o torcedor do Flamengo preocupado, porque a fase de grupos, né, o grupo do Flamengo pode ficar muito forte, pode ser um verdadeiro grupo da morte, com o Chelsea e agora um novo clube que surge como uma possibilidade. Conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu que vai ter um playoff para definir o time da CONCACAF. Mas a notícia que surge, o jornalista, por exemplo, ele é muito famoso. Ele tem mais de 4 milhões de seguidores no Twitter, no antigo Twitter, no X. 4 milhões, tá? Periodista deportivo, famoso aí internacionalmente. E a informação que ele trouxe, o David Faitelson, magnífica ideia que ronda agora por Zurique, na Suíça, na FIFA. Nem Leão, nem América, nem Los Angeles FC, nem Alajuelense. A ideia que está rondando é que pode ir o Barcelona ao Super Mundial de Clubes. E aí iria para o grupo do Flamengo, com Chelsea e Esperance. Seria Flamengo, Chelsea, Barcelona e Esperance no grupo. Aí, cara, o primeiro comentário de torcedor do Flamengo aqui, do ADV Júnior PC Spedes. Já era nosso segundo lugar do grupo. Eu não levo fé nesse segundo lugar, não, até porque eu achava que o Flamengo poderia ser primeiro. Quem diz que o Flamengo não pode empatar com o Chelsea? O Flamengo empatou com o Liverpool, o melhor Liverpool de todos os tempos ali, foi empate, 0x0, foi para prorrogação, perdeu por um gol. Se fosse fase de grupos, era 0x0 o jogo. O Flamengo jogou bem no tempo normal contra o Liverpool, perdeu na hora de substituir, que não tinha a mesma qualidade de plantel. Não dá para você cravar que o Flamengo vai ser segundo colocado. Agora, realmente fica um grupo aí, um grupo da morte, com Chelsea e Barcelona, se os caras realmente confirmassem isso. Aí tem torcedor falando Barcelona seria maravilhoso. Sinceramente, preocupante essa notícia aí, né, para o torcedor do Flamengo. A gente sabe que o grupo ficaria muito, mas muito difícil com a entrada do Barcelona. Vamos pro vídeo. Fala, galera, bom dia, se é que é possível. A gente tem Mengão hoje, mas só pensa numa coisa, na situação do Bruno Henrique, a situação que está preocupando a nação. O Vasco perdeu ontem de novo, a secada funcionou. Eu tinha falado Vasco perdendo ou empatando, né? No caso, Ceará o empate, e ambas as equipes marcam. Bateu bonito. Mas a gente, no momento que era para a gente estar falando de Flamengo brigando pela liderança e tudo mais, a gente está com essa situação aí do Bruno Henrique terrível, preocupando a gente. Eu, sinceramente, fico aí muito triste, porque gosto demais do Bruno Henrique, falei isso ontem aqui, gosto demais do Bruno Henrique, e ele se declara inocente, viu, gente? Ele se declara inocente. Inclusive, eu vou trazer aqui algumas informações importantes, novas, no caso. Lembrando que, no caso dessas situações de máfia de apostas, de suspeita, no caso com o Bruno Henrique é uma suspeita ainda, é um inquérito, mas isso aí, quando acontece, é péssimo para a casa de aposta, porque isso faz a casa de aposta perder. Então, não é que a casa de aposta está ganhando por causa disso, não, é o contrário.
Inclusive, as casas de aposta é que incentivam essa investigação, tá? Só para deixar vocês sabendo disso aí. A gente vai falar sobre a reunião do COD também, aprovando as contas de 2024, né, quando se esperava que ia ser uma confusão danada, mas foi tudo aprovado. O Bruno Henrique se declarando inocente. Nós vamos falar também dos prováveis times de Flamengo e Juventude, jogo aí que está com um apelo baixo aí no Maracanã, não deve ter um público grande, a expectativa é de 30 a 35 mil torcedores. E eu tô desanimado, tô triste. O pior de tudo, cara, é isso acontecer. O problema é procurar a gente numa hora tão ruim, de novo, né? Uma coisa acontecer assim. Mas eu vou trazer aqui a declaração do Bruno Henrique. Em entrevista à Rede Globo, ele se manifestou, uma das poucas vezes que ele falou sobre a investigação da Polícia Federal, ele se manifestou falando o seguinte: recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo e eu estou tranquilo em relação a isso. Com meus advogados, empresário, pessoas que estão aí na batalha, nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar fora de campo com dentro de campo. Como eu falei, agora eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil da forma que foi. Só uma pausa aqui. Separar o fora de campo com dentro de campo nessa história dessa investigação que envolve questão de manipulação de cartão, de jogo, não tem como separar o pessoal do profissional. Porque você atua dentro de campo como jogador. Isso, infelizmente, não tem como separar. O que você tem que fazer é provar sua inocência e torcer que você, né, que a justiça, se você, como ele diz que ele não fez nada, vocês vão ver, ele não fez nada, existe a presunção de inocência sempre. Então, ele vai ter a chance de provar a inocência dele e há a presunção de inocência também. Na verdade, quem acusa é que tem que provar alguma coisa. Então, eles vão ter que provar que realmente, e tem aqueles prints todos. Eu vou falar para vocês que eu achei muito estranho a forma que se dirigem para ele, chamando ele de tio. Será que não tem alguém usando o telefone do Bruno Henrique? Tem isso também, tá? Importante ser falado. Será que não tem alguém usando o telefone do Bruno Henrique? Por que o irmão ia chamar ele de tio? É a forma que chama ele? Eu achei tudo muito estranho. Então, ele continua, como eu falei, fui um cara que sempre tive a vida muito difícil, nunca foi fácil para mim, cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente. Quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida e pela vida da minha família. Isso ele falou após ser campeão da Copa do Brasil 2024, final do ano passado, em uns 4 meses. E aí ele e o seu irmão Wander estão indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. Fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. E estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão.